Então vamos começar mais uma aula de JavaScript. Nessa aula nós vamos falar sobre funções. Quando eu tenho um trecho de código e que eu preciso acessar várias vezes dentro do meu site, então eu crio uma função, certo? Funções são grupos de instruções em JavaScript que podem ser tratadas como uma unidade. Elas são executadas apenas quando o programa as solicita uma ou várias vezes. Tá? Então ela só vai executar aquela instrução no momento que ela for chamada. Normalmente definimos as funções dentro do cabeçalho do HTML, dentro do nosso documento HTML, tá? Na seção read. E aqui nós temos a sintaxe de uma função JavaScript. Aqui ele já está definindo uma função dentro do cabeçalho, dentro do read, usando o comando function, nome da função, abre e fecha parênteses, e toda função obrigatoriamente ela tem que estar entre chaves, certo? Muito bem. Aqui embaixo, dentro do corpo da página, aqui no body, nós estamos chamando essa função. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de funções. Nós temos a função sem a passagem de parâmetro. A função sem a passagem de parâmetro, então, no exemplo aqui eu tenho a criação de uma função chamando o alert, né, que é aquela caixa de mensagem, com o seguinte texto: olá. E aqui no corpo do nosso documento HTML ele está chamando a função. Se eu abrir num browser, só vai aparecer a mensagem olá dentro de um alert. Nesse segundo exemplo, nós temos a passagem de parâmetro. Então foram criadas duas variáveis. Uma vai armazenar a string Pedro, né, a palavra Pedro. Na segunda ela vai armazenar Paulo. E aqui eu estou chamando uma função com passagem de parâmetro. Então olha aqui, ó, a variável nome1 e a variável nome2. Muito bem. Aqui na função ment, então ele que seria de mensagem, né? Então ele vai pegar o nome1 e vai armazenar aqui no quem1, nome2 para o quem2, e aqui no alert, ou seja, numa caixinha de mensagem, ele vai mostrar um texto concatenado com os dois nomes, Pedro e Paulo. No terceiro exemplo, nós usamos aqui o comando return. Então, no comando return, a função vai retornar um valor no ponto onde ele foi chamado ali, tá? No ponto de sua chamada. Aqui nós temos aqui então a variável result, e nós chamamos para a result vai armazenar o valor da média, tá? Eu estou chamando aqui, ó, a função média. Observem que eu estou passando 3 parâmetros. Então o valor 3 vai ser armazenado por A, 5 por B e 8 por C. Ele vai armazenar na variável cálculo a média desses 3 valores e vai retornar o valor de cálculo aqui, certo? E aqui nós colocamos o segundo comando, que alert vai armazenar o valor de resultado. Então, se eu executar esse programinha num browser, ele só vai me mostrar uma caixa de texto alert com o cálculo da média desses 3 valores. Pessoal, nós vamos fazer agora um exercício que é o seguinte: nós vamos calcular a média de 3 trimestres. É um exercício parecido com o que nós já fizemos aqui, porém nós vamos criar uma função para ele calcular a média de 3 trimestres, e também nós vamos estar trabalhando com os formulários HTML, certo? Nós vamos usar um campo de texto para entrada e para mostrar
o resultado. Vamos usar botões, tá? Então não vamos usar mais o prompt nem o alert, tá ok? Vamos lá para o nosso Notepad++. Muito bem, pessoal. Aqui no nosso Notepad++, então, nós temos a estrutura básica do HTML. Eu vou chamar aqui no title, eu vou colocar o seguinte: boletim, que vai ser um programinha para cálculo da média. Então, eu vou chamar ele de boletim. E aqui vai ser onde nós vamos, dentro do read, é onde nós vamos criar a nossa função. E aqui no body é onde nós vamos... aqui nós não vamos colocar script, nós vamos colocar um formulário HTML, certo? Eu já criei essa estrutura básica, então, aqui do HTML para adiantar a nossa explicação. E vamos lá, eu vou criar um formulário para entrar com as 3 notas, depois um botão para calcular e, por último, 2 campos de texto. Um campo de texto para ele mostrar a média e no outro para ele mostrar uma mensagem se o aluno foi aprovado ou reprovado, certo, pessoal? Então, vamos lá no formulário.
Muito bem, pessoal. Agora eu vou salvar e vou mostrar para vocês como ficou esse nosso formulário. Muito bem. Então, cálculo de nota de 3 trimestres. Digite a primeira nota. Digite a segunda nota seria aqui, digite a terceira nota. Observem aqui, pessoal, que eu vou abrir o nosso Notepad++ e vou explicar para vocês aqui. Vamos corrigir aqui, segunda nota. Muito bem, então está criado aqui o formulário. Dentro do form eu coloquei esse texto aqui, cálculo de nota de 3 trimestres, está aqui. Aí nós colocamos outro texto, digite a primeira nota, input type text, name nota 1. Então esse campo de texto aqui, o nome dele é nota 1. Esse segundo é nota 2. Opa, tem mais um erro aqui. E esse é nota 3, tá? Muito bem. Aqui tem o texto e o meu campo de texto. Eu poderia até colocar um BR aqui para ficar mais bonitinho. Vamos lá. Depois do texto, de cada texto, ele faz a quebra de linha também, né? Que aí fica mais espaçadinho, fica mais fácil da gente entender, né? Acredito eu. Depois do média e resultado. Vamos atualizar. Isso, ó, ficou tudo na vertical aqui, fica mais fácil da gente entender. Esse é o formulário por enquanto. Aqui no on-click, tá? Ou seja, quando ele der um clique no botão calcular, ele vai chamar a função média anual, tá? Só que a função obrigatoriamente tem que ter parênteses, abrir e fechar parênteses. Agora eu vou criar a função aqui, certo? Então vamos lá.
Muito bem, então concluímos aqui. Nessa função, nós trabalhamos o operador ternário aqui, tá? Então, observem que a gente está trabalhando um conteúdo um pouquinho maior aqui. Ao invés de colocar uma estrutura condicional C, nós colocamos um operador ternário. Então, por último, ele vai retornar o valor no operador ternário. Eu vou fazer um teste e aí a gente volta a falar, a explicar para vocês sobre isso daqui. Vamos digitar uma nota: 90, 80, 60. Calcular. Opa, 76, deu uma dízima aqui, né? Dízima periódica, aluno aprovado. Vamos colocar uma nota baixa aqui no segundo. Não, deu 60. Vamos uma nota mais baixa, aluno reprovado. A média foi 50. Beleza. Deixa eu explicar para vocês aqui então o nosso exercício. Bom, pessoal, aqui nós criamos um formulário, então, HTML. Lembrando que o formulário ele tem que ter a tag de fechamento. Nós atribuímos um nome a esse formulário, que é cálculo média, e nós criamos um input type text, ou seja, esse campo de texto aqui, e atribuímos o nome de nota 1 para ele, tá? Então, o nome desse campo de texto é nota 1. Aqui nós temos um outro campo de texto que é o nota 2, esse segundo aqui, e nota 3 ao terceiro campo de texto. Nós criamos um botão, que é esse botão calcular. Então, input type button, value calcular. O value é o valor, é o texto que vai aparecer dentro do botão. E onClick é o evento onClick, que é quando eu clicar no botão, ele vai disparar o que? Essa função aqui, ele vai chamar essa função média anual, que está aqui em cima, o média anual, né, dentro do nosso read. Muito bem. Mais abaixo nós colocamos mais dois campos de texto, que é o res média, que é esse daqui, e o resultado, que é o último aqui. Muito bem. Falando da nossa função, foi declarado 3 variáveis e depois nós criamos a função function média anual, abre e fecha parênteses. Depois abre e fecha chaves. Toda função obrigatoriamente ela abre e fecha chaves. E a variável N1 ela vai armazenar parse int, tá? Como o campo de texto aqui ele aceita números e letras, né, do tipo string, nós vamos converter então para que o JavaScript entenda isso aqui como um valor inteiro, o parse int document.cálculo média, ou seja, eu estou tratando com a função cálculo média, o campo de nome nota 1, que está aqui no formulário, cálculo média, nota 1, ponto value, ou seja, eu quero ler e armazenar esse valor, o valor digitado aqui, nessa variável N1, tá? O N2, o mesmo, então vamos converter aqui, parse int, document. O nome do formulário. Pessoal, dentro de uma página HTML eu posso ter mais do que um formulário, tá? Então, esses campos de texto, esses buttons aqui, eles pertencem a esse formulário cálculo média, mas eu posso ter um outro formulário com outro nome e outros campos de texto, button, radio button, tá? Checkbox, que pertençam ao outro formulário. Muito bem. Então, document, cálculo média, estou tratando com esse formulário aqui, nota 2, né, que a gente tá vendo aqui agora, nota 2, então o text nota 2,
ponto value, ou seja, ele vai fazer a leitura do valor que foi digitado aqui e vai armazenar na variável N2. Vai fazer o mesmo com N3 e o campo de texto aqui, nota 3, tá? Ponto value. Muito bem, depois ele vai calcular a média, vai calcular e armazenar na variável média, tá? A nossa variável média aqui, então média é igual a N1 mais N2 mais N3 dividido por 3, tá? Lembrando que existe uma precedência dos valores, então nós temos que colocar entre parênteses para que ele primeiro some e por último divida, tá? Terminado isso aqui, ele armazenou na variável média. Agora eu quero o seguinte, que ele mostre aqui nesse campo de texto aqui, chamado res média, eu quero que ele mostre o valor da variável média, tá? Então, document, ponto, o nome do formulário, o nome do campo que eu quero, que é o res média, ponto value, igual, o sinal de igual também é um sinal de atribuição, né? Eu estou passando um valor para esse campo de texto. Qual o valor que é? O que a variável média está armazenando. E por último, o que eu fiz aqui foi o seguinte, pessoal. Document.cálculo média, ou seja, o formulário cálculo média, o campo de texto resultado, ponto value é igual. Aí aqui é que está o pulo do gato aqui. Nós fizemos então a utilização de um operador ternário. No operador ternário, ele vai testar, sendo verdadeiro, ele vai receber o texto aluno aprovado. Se for falso, se me retornar falso, ele vai mostrar a frase aluno reprovado. Simples assim, pessoal. Esse foi o nosso exercício de hoje. Ele ficou um exercício já bem mais extenso do que o que a gente havia feito nas aulas anteriores aí de JavaScript. Nós vimos um conteúdo que é função, operador ternário e o formulário HTML, certo? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.